Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast oficial do Empreende Brasil Club. Eu sou Ellen Lourenço, estarei conduzindo uma entrevista aqui com um dos membros do Empreende Brasil, que para mim é uma honra conhecê-lo. Ele já nos bastidores aqui falando um pouquinho sobre a empresa dele, e eu já estou aqui assim, né? A gente quer saber tudo, como funciona, onde que é, como que eu faço. Mas vamos lá para o que interessa, que é sobre o convidado, né? Ele que é o Osei Luiz, empresário e empreendedor da área de soluções, Giga, em nome da empresa, soluções audiovisuais, né, gente? Ou seja, acredito que seja tudo que é equipamento para o seu evento, você deve ser a solução, né? Seria isso? Exatamente. Mas vamos lá, eu não sei se eu falo Osei Luiz ou Luiz, o que eu poderia... Fica mais confortável. Mas vamos lá, Osei Luiz. Eu gosto de começar pelo começo, como sempre, né? A gente sabe que por trás de todo CNPJ existe um CPF. Exato. E eu queria conhecer esse CPF, esse ser por trás dessa empresa, principalmente no quesito de quando o empreendedorismo chegou na sua vida, de que forma que ele chegou. Conta um pouquinho pra gente sobre essa jornada e esse início. Bom, eu sou natural aqui de Florianópolis, né? Manezinho, Natural de raridade. Apesar de não ter mais o sotaque, que eu saí muito cedo, eu sou natural daqui. Hoje, atualmente, eu moro em Joinville, foi onde eu me formei, me estudei lá. E quando eu trabalhava, né, eu me formei em administração e fui trabalhar numa empresa de comunicação, web comunicação na época, né? Um pouquinho mais antigo. Sim. Era o marketing digital de hoje, era web comunicação de antigamente. E nisso a gente trabalhava muito com as empresas de associativismo, né? No caso lá de Joinville, a SIG, a Jorpem, o próprio Convention Bureau e assim por diante. Então eu trabalhava muito nesse meio do empreendedorismo, do empresariado, da questão da superação, da questão do arriscar para poder ter. Então eu convivi muito tempo nesse meio, né? E lá em 2008, em 2008, quando teve a crise dos Estados Unidos, então muitas empresas tiveram que se reformular, e foi na hora que eu percebi, não, vamos tentar algo diferente, e ainda estava na faculdade, então tinha algumas coisas que me agarravam ainda para tentar voar e empreender ou fazer algo do gênero. Então eu acabei naquela época tentando me desvencilhar, sair dessa empresa e fui tentar não empreender diretamente, mas já trabalhar por conta, no caso, Sim. né? Para ver como é que era. E aí nisso eu acabei caindo na área audiovisual, né? No qual eu trabalhei para uma empresa um tempo, entendi o mercado, entendi o que eu poderia fazer dentro do mercado, o que eu conseguiria trazer de novo para o mercado. Nós estamos falando de 2009, Nossa, 9, muita coisa mudou. na época que a gente conseguia alocar um projetor de Joinville até em Chapecó, pela escassez de mercado, falta de conhecimento e tudo mais. E aí eu trabalhei nessa empresa e logo depois a gente começou a caminhar sozinho e trilhar novos rumos, né? Tá. Vamos entender um pouquinho dentro do cenário, da perspectiva da empresa hoje, principalmente olhando a transição de mercado dentro desse cenário, né? Traz um pouquinho, considerando você ter iniciado 2019 é significativo dentro das mudanças e principalmente das magia, fica à vontade, principalmente dentro das tecnologias que veio se avançando, né, dos equipamentos que veio surgindo. Conta um pouquinho sobre a transformação desse cenário, o quanto isso hoje está sendo beneficiado dentro do segmento. Bom, tem dois viés, né? São dois olhares, né? O primeiro olhar é que a evolução foi muito boa dos materiais que se tinha nessa época, de 2009 até agora. Então a evolução foi muito bacana. Junto com isso veio a profissionalização, trouxe mais recursos. Então o evento que a gente entregava em 2009, ele é 400, 500% melhor em 2025. Sim. Porém, com isso, também a internet veio mais forte. Então a oferta no mercado e o acesso à informação de compra de alguns materiais também ficou mais fácil. Sim. Então isso também prejudicou o mercado. Então, lá em 2009, nós vendíamos o produto e o serviço veio meio que vinha junto, Sim. porque não se tinha acesso. Hoje a gente vende o serviço e o produto vem junto, porque o produto é muito fácil de comprar, né? Sim. Então tem esses dois lados. Dependendo da necessidade da pessoa, ele vai ali mesmo, se desenrola, se organiza e acaba ele mesmo próprio produzindo seus equipamentos, né? Comprando seus equipamentos para ter. Uma poeira,
Tranquilo, quiser beber mais, tem água. Tem aqui, tem. Obrigado. Uhum. Hoje o acesso à informação, que é maravilhoso para o segmento, mas também para quem empreende o segmento, é um ponto ruim. Porque hoje você compra o material, você vai no YouTube, tem um tutorial, te ensina, você faz em casa, não tá legal, e você não precisa mais daquele serviço, daquela locação. Sim. Então, a nossa mudança, essa nossa transição, foi ao invés de vender produtos, vender soluções, que daí agregando valor ao teu nível de conhecimento. Ó, você consegue entregar um produto ou um evento dessa forma, mas nós, com a nossa expertise, nós conseguimos transformar isso numa experiência diferente. E é aí que essa transição teve que acontecer, foi meio na força, porque não Sim. tinha outro caminho a ser seguido. E com isso a gente conseguiu aí continuar no mercado, trazer um pouco de inovação e hoje trabalho em paralelo. Vai vindo novidade e a gente vai trazendo Vai um se serviço adap- para essa novidade. Tá, ou seja, vocês foram se adaptando ao cenário, pensando no que rege a experiência, né? Não só o produto em si entregue, mas o que vocês poderiam agregar dentro do conhecimento, da jornada e daquilo que se tornava o evento maior, com maior experiência, né? Conta um pouquinho o que você acredita hoje dentro do que vocês entregam de experiência, o que é o diferencial hoje da empresa? Eu, nesse tempo que eu já estou no mercado, eu tenho uma frase muito, muito icônica minha, né? E quando a gente está em reuniões, em workshops, em conversas e tudo mais, que eu também dou consultoria na área para empresas que já trabalham, né? Principalmente em retenção de talentos e tudo mais. A pergunta que eu faço sempre é o seguinte: como você vende algo que só é notado quando se dá problema? Por quê? É verdade. Se parar para analisar, você vai em diversos eventos, às vezes você não sabe se o som, se o som é de qualidade ou não é. Você está escutando, tá tudo certo. Ou você não sabe se o som foi caro ou barato, o painel é bom ou é ruim. É verdade. Mas quando dá problema, Sim. ó, quando o painel pisca, ou quando o som falha, quando a iluminação não acende, aí que você lembra daquele serviço. Ah, existe um serviço por trás disso. Então, esse ponto que é a nossa virada de chave. E aí, para agregar, hoje a gente faz uma retenção de talento. Nós temos um braço dentro da empresa, que é o Giga Academy. Então, o Giga Academy, ele forma os profissionais para a área e capacita os internos. Então, pessoas externas podem participar dos workshops, das oficinas, e os colaboradores podem adquirir mais conhecimento internamente para a gente conseguir melhorar essa mão de obra. Porque, como eu falei antes, a gente já não vende mais só produto, não loca produto. O loca vende o serviço. O valor agregado está no serviço, no conhecimento que a gente tem para melhorar a tua experiência dentro do teu evento. Porque um tempo nos colocavam como locadora de carro. Ah, vocês são como locador de carro, então vocês locam o material e o pessoal leva. Pois então, a gente tem que saber, a pessoa quando loca o carro, ela sabe o carro que ela quer alocar. Sim. Ah, eu quero 1.0, eu quero 2.0, eu quero o sedã, eu quero o grande. No nosso caso, nós temos que mostrar para o cliente qual que se encaixa no modelo de evento que ele vai. Sim. Quantas pessoas o local é iluminado, tem controle de luz, né? Quantas pessoas vão falar, o ambiente, a acústica. Então, tem todo esse processo de consultoria que vem agregado à locação do material. Que legal. Dentro de uma perspectiva de cenário do que vocês vêm atuando de entrega, o que já aconteceu? Pode ser uma experiência, um case, uma história de ruim que acabou trazendo uma perspectiva de inovação para dentro da empresa, trazendo um novo cenário, um viés de, pô, valeu o erro, porque acabou que nos trouxe uma visão que proporcionou um benefício. Eu particularmente, eu acho que a pandemia, ela trouxe muito isso para nós, né? Para o nosso setor, né? Porque de um mês para o outro, tu tinha uma agenda de 1, 2, 3 meses para frente e ela acabou, né? É verdade. E aí isso fez com que nós tivéssemos um tempo para organizar internamente, né? Primeiro a questão, a gente se organizou, vamos esperar, vai ser 1 semana, 2 semanas, vamos se organizar. Mas depois, com ela se postergando e sem perspectiva, daí a gente começou a olhar, poxa, o que está acontecendo? O que nós vamos fazer? Foi aí então que a gente começou a observar, pô, mas isso aqui a gente entregava dessa forma
a gente poderia entregar de outra forma, para otimizar custo, diminuir. Então, no meu ponto de vista, na pandemia, nós conseguimos enxergar alguns detalhes internos que nos fizeram sair muito mais fortes no pós-pandemia. E também nos mostraram que, apesar do momento não estar propício para eventos, nós poderíamos se adaptar ao momento. Sim. Que foi o quê? Capacitar os nossos colaboradores para o online, que a gente ficou com poucos, né, durante a pandemia, e adaptar os nossos materiais à entrega do online, que até então não era uma vontade nossa fazer os eventos híbridos, que tinham bem poucos, as transmissões e tudo mais. Mas daí foi que a gente começou a se adaptar a isso, e o pós-pandemia ele veio no formato híbrido, então a gente saiu um pouco mais forte no pós-pandemia. E quando a parte híbrida ela parou, né, a parte híbrida voltou os presenciais 100%, assim, nós estávamos totalmente aptos a estar no 100%, a estar no local, porque a gente não parou, então a gente estava com um nível de conhecimento maior, a gente adaptou a novas tecnologias essa volta, que no começo começou ao distanciamento, depois liberou total, então isso fez com que a gente crescesse muito. Desculpa mesmo. Imagina. Não só como empresa, mas também como organização, né? Então eu acho que, apesar de a gente ter alguns cases de eventos, de a gente ver materiais, ver situações que a gente errou, pecou, Que faz parte. que faz parte. E a questão hoje, a questão do backup, né? Hoje nós sempre falamos que quem tem um não tem nada. É. É uma métrica interna. Então se vai lá, é um microfone, não, leva dois. Até porque às vezes você tá aqui em Florianópolis, nós temos uma base no Vocês atendem quais Itacondi. regiões? Hoje nós temos filiais aqui em Florianópolis, em Balneário Camboriú, que atinge a região de Itapema e Itajaí, Legal. Joinville, matriz nossa fica em Curitiba, aí tem filial em Atibaia e São Paulo, Brasília e Teresina. A gente tem posto nosso. Mesmo? Bom, bastante. São 100 colaboradores. E hoje vocês CLT. atuam, qual o nível de estrutura? Hoje a gente atende 100% de um 100%. evento? 100%. De equipamento, 100%. Nós não trabalhamos com cenografia, Sim. mas a parte Mas de equipamentos para eventos, 100%. Ah, interessante. Me conta aí vamos falar como pessoa física, tá? Dentro de uma jornada empreendedora, o que você acredita que foi um desafio para você como pessoa, que te proporcionou conhecimento ou experiência o suficiente para te trazer onde você está hoje? Toda essa resiliência, se manter persistente em cenários bem desafiadores como a própria pandemia trouxe ali. Conte um pouquinho, compartilha como pessoa mesmo, como foi isso para você? Como eu falei no início, eu convivi muito tempo em associações, Sim. eu era muito forte no associativismo, né? Muito presente, né? E eu entendi que o associativismo, ele é a melhor ferramenta de network que existe. E o network, ele é o trampolim para o sucesso. Sim. Quem falar o contrário, eu acho que levou sorte. É a minha opinião. Sim. Por quê? A partir do momento que o teu nível de... Pode respirar, fica tranquilo. A gente tem tempo, então um pouquinho. Eu passei 1h30 ali conversando sem, ou gastei a garganta ali. A partir do momento que a gente aumenta a nossa rede de relacionamento, Sim. a nossa marca fica mais presente, a nossa confiança perante o mercado fica maior. E como já diz alguns estudiosos da área de vendas, 87% das indicações convertem em venda. Sim. Então, se eu chegar lá fora e perguntar assim, ó, você conhece uma mestre de cerimônia, alguém que consiga apresentar bem? Eu falo assim, cara, Ellen, pode ir lá, o telefone dela é esse, falar com ela que é sucesso. Ele confia em mim? Sim. Então, ele vai me... Já é negócio fechado. É 100%. Sim. Tem uma margem de erro? Tem. Porque às vezes ele recebe 2, né? Sim. Então, mas eu li isto e hoje eu confirmo, e o network fortalece isso. Porque eu falo com você, entrego um evento para você, 100%. Você gosta, tem um bom atendimento, tem um pós-evento bom, porque o evento ele começa no a jornada do evento ela é longa, porque de nada adianta o comercial te atender bem,
os técnicos te atendem bem, eu estar no horário, o material for bom, se a pessoa que te manda a fatura não tem uma educação, não tem um tino. Verdade. Ou se tu liga pro setor de cobrança e fala assim, ó, esqueci o boleto, joga pra segunda pra mim. E ela fala, não, é com juros, é tudo mais, é isso aqui, isso aqui. Então, não é do dia pra noite que a gente aprende, não é, mas hoje a gente entende que a jornada do evento, ela é longa, a jornada do cliente, da nossa venda, né? Sim. Então, todo esse processo, a gente precisa que eles entendam que a satisfação não é só no atendimento inicial. Ela tem que ser lá no faturamento. Processo todo. Porque, de repente, uma falta de empatia no faturamento pode tirar todo esse processo de venda. E aí eu não tenho indicação. E aí eu diminuo minha rede de relacionamento. Verdade. E aí, aos poucos, eu vou perdendo força no mercado. Porque tu vai comentar, não, Osei, poxa, tudo lindo. Pô, mas o teu faturamento, poxa, eu não quis não pagar, eu só quis postergar um dia. Eu errei. E acontece. Ou às vezes não viu, caiu no sábado, né? Aí o boleto não roda na segunda, aí tem que emitir um novo boleto. Poxa. Então, acontece. Sim. E às vezes a gente vê isso como a gente tá muito focado nessa questão do atendimento. E quando tu sai do momento de vender produto, de locar produto, que tem em qualquer mercado, qualquer mercado livre, e tu tem que vender uma experiência, vender um serviço, aí tu começa a se preocupar com todos os processos. Sim. Eu acho que quando a gente entendeu, nós como corporação, que a jornada do cliente ela vai até o faturamento e possivelmente uma ligação de feedback, é que a gente começou a entender o valor da marca. Pô, eu vou falar com eles porque desde o atendimento até o fechamento eles me atendem bem, eles são atenciosos, ele não quer só pegar a minha conta e depois não quer mais falar comigo, não, ele é atencioso. No comercial, vai no evento, foi isso que tu pediu, tá tudo certo, era isso que tu queria. E isso tem uma experiência dessa boa, tu vai falar para quem perguntar para ti o que ia acontecer, ou às vezes tu vai fazer isso espontaneamente, assim, ó, se for fazer evento, procura a Giga, porque, ó, Sim. a minha experiência com eles foi ótima. Show. Entende? Aproveitando um pouco desse cenário, dessa perspectiva que você falou do network, de você se relacionar bem, traz um pouquinho a sua visão como membro do clube. A importância de fazer parte de uma comunidade, de estar em eventos, porque quando a gente fala de lidar com pessoas, primeiro eu brinco, né? A primeira pessoa que eu preciso aprender a lidar é aquela que eu vejo no espelho. Exatamente. Uma vez que eu aceito ela, que com os defeitinhos dela, Entendi. que eu entendo ela, aí eu preciso falar para ela as verdades, que ela precisa sair da zona de conforto e se misturar. Exato. Então, fala um pouquinho sobre a sua visão disso e como está sendo a sua experiência com o próprio clube, com a Empreende. Eu vivencio o associativismo um bom tempo, né? Quase 20 anos vivendo. Então, eu já fui presidente de Convest Bureau, já fui presidente de associação comercial, já fui presidente do Instituto Natal de Joinville, que organiza Natal. Então, eu sempre tive muito comigo que o network, ele parte do servir, né? Então, tipo, eu tenho conhecimento, eu tenho uma experiência e eu quero te servir dela. Essa minha experiência pode te ajudar a montar um bom evento, Sim. pode te ajudar a ter uma boa experiência com os teus clientes, passar a imersão que tu quer. Então, eu tô te servindo do que eu tenho. O que eu tenho hoje? Eu tenho conhecimento para te servir. Então, eu tenho experiência de mercado. Isso. E dentro disso, hoje, o que eu vivencio no clube é justamente isso. Muitas pessoas querendo servir, negócios acontecendo. E eu conheço o Lucas há um bom tempo já, até porque a gente era da área de eventos. Eu falo assim, se a gente não se conhecesse, ou um dos dois estava errado, né? Não estava bem no mercado. Total, né? Então, e eu recebi o convite dele para uma imersão de planejamento estratégico e fez muito sentido para mim estar naquele momento lá em 2023, se eu não me engano. E ele fez o convite, ó, Zé, a gente tá montando um grupo. Eu lembro, acho que tinha uns 30 pessoas ainda no grupo. O grupo era pequeno. E eu falei, pô, faz sentido, eu quero estar junto. E hoje eu vejo, infelizmente eu não consigo acompanhar todas as atividades do clube. Faz parte. Mas o Empreende é uma data travada na minha agenda para estar aqui, para vivenciar isso aqui. E as nossas células que acontecem durante o ano, né? As imersões, as visitas, as mentorias online e tudo mais. Eu tento participar de todas, porque além
de estar conhecendo as pessoas, além de estar fazendo essa troca, a gente consegue servir, a gente consegue adquirir mais conhecimento e experiências de mercados diferentes. Sim. Porque para quem olha de fora, pô, mas tu loca cabo, o que tu quer planejar estrategicamente o teu cabo? Você sabe? Para algumas pessoas é complicado entender de que um momento de imersão, de planejamento estratégico, de imersão de gestão de pessoas, de entender o processo de venda, de retenção, de entender os teus números para ver onde você pode melhorar, ele pode ser um carrinho de pipoca. Sim, verdade. E num carrinho de pipoca, cara, é muito mais complicado você fazer todo esse processo. Por mais simples que seja a operação, Sim. o processo de cativar, de gerar, de fazer um fluxo de caixa, de ver uma perspectiva de quanto vai faturar no mês, porque depende do tempo, depende das pessoas, depende de tudo. É muito mais complicado. E no nosso mercado ali, poxa, a gente trabalha com 2, 3 meses de agenda para frente. Então a gente tem um fluxo de caixa, a gente tem um forecast, quando não tem pandemia, logicamente. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que as outras experiências de fluxos maiores, de empreendedores que estão mais tempo no mercado, onde eles erraram, o que eles fizeram para acertar, quando o erro vai acontecer para a gente já tem uma noção do que pode acontecer. Show. A gente consegue estar preparado para problemas futuros Uhum. ou para expandir. Show. Porque a gente está vendo como eles operam, a gente está vendo como é que eles se portam, as conexões que eles fazem para poder chegar do ponto A ao ponto B. Então, eu particularmente, apesar de não ser um membro mais ativo do clube, mas eu brinco muito, principalmente com o Leandro. Com o Leandro, pô, cadê tu? Assim, Leandro, fica tranquilo, que enquanto eu não tô reclamando, eu tô só absorvendo conhecimento. Show, arrasou. Contribui um pouquinho pra gente. A gente já estamos praticamente nos finais deste episódio, mas fala um pouquinho com as pessoas. Vamos falar com os promotores de evento, né? Pessoas como o Lucas, os idealizadores de movimentos como esse. O que você deixaria de recado para eles, levando em consideração que você oferece soluções para esse cenário? Porque a gente sempre tenta, eu falo como promotora de eventos também que eu faço. E a gente sempre tenta no mais barato, aquele barato que sai caro, sabe? Aquele barato que sai caro. Conta um pouquinho para nós, defende bem do seu peixe aí, defende a sua experiência, a sua entrega. No mundo, hoje a gente vive, não é nem no mundo, né? A gente vive num mercado em que se diminui muito mais o budget e se aumenta muito mais a responsabilidade. Sim. Num cenário desse, num mercado desse, hoje, o risco que se corre de você não entregar a melhor experiência para o seu cliente, para o seu participante, né? Ela não vale o preço de desconto, não vale o menor preço. Hoje nós comentamos em todos os pontos que a gente trabalha com as vendas, trabalha com o nosso time comercial. Hoje nós temos um valor agregado à nossa marca. Esse valor é quê? É que você não terá problema no seu evento e se ocasionar, porque a gente está correndo esse risco de um microfone parar, de um cabo, de uma luz acabar, você vai ter um plano B para que o teu evento continue acontecendo da melhor forma possível. Então, essa confiança de que, independente do que aconteça, teu evento vai ser sucesso e a experiência para o teu cliente ou para o teu participante vai ser a melhor possível, nós conseguimos valor e não preço. O valor da nossa marca é a tranquilidade do organizador. Então, se o organizador quer ficar tranquilo, quer se preocupar com a experiência, com os seus clientes, com os seus participantes, procure uma empresa que te entregue valor e te entregue confiança, principalmente na área de tecnologia, na área de soluções para eventos, que é painel, projeção, som, porque não lembre da empresa quando der problema. Arrasou. Gente, esse é o nosso convidado deste episódio. Osei Luiz. Então, se você é um promotor de eventos, você promove eventos, seja ele grande ou pequeno, então já deu para perceber que temos a solução aqui nessa mesa, né, gente? Exatamente. Gratidão por contribuir um pouquinho da sua experiência, da sua vivência, principalmente aí do seu conhecimento, tá? Para mim é uma honra poder ter mediado essa conversa. A honra foi minha. Tamo junto aqui e o evento está apenas começando do Empreende Brasil. Eu deixo você aqui neste episódio com um grande abraço caloroso. Eu fico nos bastidores, obviamente.
gente. Beijo no coração de vocês. E, ó, não sei de onde você tá vendo esse vídeo, mas nada como um like, um se inscrever no canal, seguir a nossa página, tá? Beijo no coração de vocês e aguardem que vai sair mais episódio, com certeza. Até o próximo.